Você que está estagnado nesse vídeo, eu vou te ensinar 7 estratégias para você ganhar músculo de verdade. A primeira estratégia para você é ir até a falha em todas as séries. Eu falo todas as séries porque tem gente que fala assim, ó, ah não, eu tô no começo do treino, então eu vou mais na moral agora, porque tem mais coisa pra fazer, senão eu canso agora. Se você se identificou, você é um safado, uma safada. A ideia é que você vá até a falha em todas as séries, todas. Pegou o peso, entrou na máquina, sei lá qual exercício você vai fazer, é o último exercício da sua vida. É a última série da sua vida. Tem que entregar o máximo que eu tenho aqui. É vida ou morte. É vida ou morte, é guerra. Mano, treino fofo não funciona. Então vá até a falha. O que é falha? Você tá ali fazendo, chega uma hora que você não aguenta mais fazer. Aí você chegou na falha. E quando você vai até a falha, basicamente o que você faz? Você vira pro seu músculo, você pega a cara dele assim, ó, aí você dá um tapa do lado e fala, cresce, caralho. Cresce, filha da... Trocando em miúdos, a intensidade alta, ir até a falha, estimula o seu músculo a se tornar mais forte. Estimula seu músculo a ficar maior, suportar essa intensidade. Na musculação, pra crescer, tem que ser na base da porrada. Com carinho, é outra coisa que cresce. O que será que ele quis dizer, hein? E agora a gente vai para a segunda estratégia para você ganhar músculo, para você ficar parrudo e parruda. Vamos ficar churrucadas então, as meninas. A segunda estratégia é você saber calcular o seu tempo de intervalo entre as séries. Então você fez uma série, você já aprendeu com a primeira estratégia que é para ir até a falha, até o momento que você não consegue mais, aí você vai parar, você vai descansar, não vai? Aí tem gente que vai beber água, aí vai ver a amiga, aí vai falar com o professor, vai na cantina. Não, parou com isso aí. Você vai descansar, ou seja, você vai ficar ali perto do aparelho, sente em algum canto, não sei, você vai se concentrar no seu descanso. Esse é o primeiro ponto. Descanso também é treino, e treino é coisa séria. Lárcio, quanto tempo eu descanso? Aí é onde entra a parada. 30 segundos tá bom, né? 30 segundos tá bom? O que você fez, você levou o músculo até a falha, não levou ele até a falha? Morreu. Aí o músculo ele tá cansado, o músculo tem que descansar. E para você ter um ótimo descanso, uma ótima recuperação, você precisa, segundo a ciência, novos estudos de 1,5 minuto a 2. Mas se eu descanso só 1 minuto? Não, você não vai morrer. Mas o que vai acontecer? Você não vai performar tão bem na série como se você tivesse descansado 1,5 minuto a 2. Porque se você descansar mais, você consegue fazer mais repetições com a mesma carga ou consegue fazer com mais peso. Se você consegue levantar mais carga entre repetições e carga, mesmo peso da máquina, você tem o maior volume load. E o maior volume load, ou seja, a tonelagem, você já sabe que isso é o que vai te levar à hipertrofia. Eu não entendi o que ele falou. Quanto mais carga, mais repetições você faz, mais músculo você constrói. Se você descansa mais, você consegue carregar mais carga, consegue construir mais músculo. Descansou menos, tudo isso acontece de forma menor. Tem gente que não tem esse tempo. Tá tudo bem, descansa 1 minuto então, descansa 40 segundos. Mas já saiba que você vai ter uma performance aquém do que aquela que você poderia ter. Terceira estratégia para você crescer músculo é fazer uso de algumas paradas que ajudam você a ficar boladona. Tô falando de creatina. Creatina é o suplemento mais estudado, mais comprovado pela ciência que melhora o seu aumento de força e sua hipertrofia. Entendeu que se aumentar a força, aumenta volume load, aumenta a hipertrofia. E aí tem outro ponto também, tá relacionado diretamente ao aumento do músculo. Por quê? Porque a creatina, ela leva para dentro do músculo mais água. É pra dentro do músculo. Aí tem uma outra coisa que é recente, que a galera tem falado muito que, creatina cai o cabelo. O que acontece é o seguinte, o pessoal faz uma relação da creatina em elevar o DHT. E o DHT, ele vem da testosterona. A testosterona se converte em DHT e o DHT sim. Quando o DHT se conecta no receptor androgênico do couro cabeludo, ele vira pro bulbo capilar e manda aqui, ó, tá, e dá uma cacetada e mata o bulbo. Aí você perde cabelo. Mas é o DHT, não tem nada a ver com a creatina. Estratégia pra você ficar boladão, para você ficar boladona, a gente vai falar de fatores intensificadores de recuperação. Quando você treina, você vai lá e dá uns cacete no músculo, porque até agora a gente falou só em treinar. O músculo ele cresce na recuperação. Ah, é? Opa! Então você treina e aí você acha que você ficou boladão. Não, você ficou com o músculo cheio de sangue. A gente chama aqui como ereção muscular. E aí depois da ereção muscular, o que acontece? 6,5. É o seguinte, você treina e você esburacou seu músculo todo. Você vai começar a descansar e aí a ideia é você se recuperar e ficar com ele mais forte. Por que isso acontece? Porque o seu corpo, ele vai naquela região, primeiro ele vai limpar aquela região. E aí ele vai jogar pra lá o que a gente chama de macrófagos inflamatórios, que é pra tirar o resíduo de todo aquele trabalho que aconteceu lá e desgastou o músculo. Depois ele começa a construir mais proteína. Ele começa a recuperar aquela fibra que sofreu dano e começa a construir mais. E todo esse processo demora um tempo. Esse tempo pode ser maior,
pode ser menor, esse tempo pode ser menor se você fizer tudo que eu falar aqui. Então o primeiro ponto é comer proteína. Se você não comer proteína, não tem como você construir. Se você quer construir uma parede, você tem que pôr tijolo lá. E o tijolo em cima do outro constrói uma parede? Não. Tem que ter uma massa ali, o cimento, os bagulho. Precisa ter o que também? Precisa ter carboidrato. E precisa ter também o que? Precisa ter gordura. Porque os seus hormônios são produzidos por base de gordura. Ou seja, a alimentação é crucial para você ter um melhor aproveitamento aí do seu treino, melhor hipertrofia. Senão você contratou um empreiteiro, você fala assim, eu tenho esse terreno, eu quero construir uma casa. Ele fala, legal. Cadê o tijolo? Sucesso. Aí você fala, constrói ele. Fala, mano, primeiro me dá o dinheiro, né? Então pensa assim comigo, ó. Se você dorme bem, o empreiteiro contrata, sei lá, uns 50 cara pra fazer a casa. Se você dorme mal, ele contrata 2. E aí esses 2, mano, vai chegar uma hora que um vai ficar brincando com o outro e sua casa vai estar parada. Mas pelo menos o muro vocês fizeram direito, né? Fizemos. Perfeito. Muro torto! A quinta estratégia são técnicas de intensificação de treino. Lá no primeiro eu falei o quê? Que você tem que treinar até a falha. Porque se você treina até a falha, o seu músculo entende que ele precisa ficar mais forte. Agora, e se você treinar além da falha, ao infinito e além? Você consegue isso. De que forma, Lala? Técnicas avançadas de treino. Que, na verdade, eu pego aí dos fisiculturistas, dos grandes atletas de todos os tempos e trago aqui pra você. Mas aqui eu vou te trazer uma técnica simples que é pra você já colocar no seu treino agora. Você vai fazer o seguinte, vamos lá, você foi pra série, bem, chegou, beleza, aí você tá aqui na série, ó, pá, se concentrando no músculo e tal, aquela coisa toda. Aí vai chegar uma hora que você falhou. Não conseguiu mais fazer. Não. 6:30. Aí você parou a série. Aí você vai entrar na recuperação que a gente falou que é de 1 minuto e meio a 2, lembra? Não. Você vai fazer o quê? Você vai descansar 15 segundos. E aí você conta. 1. Você se concentra, mano. 4. 5. Sente o músculo que você trabalhou. 14. 15. Quando der 15, você pega a barra e você vai de novo. É a mesma série. É a mesma. Você vai ver que você vai conseguir fazer mais algumas repetições ali. Menos que antes. Menos que antes. Provavelmente a metade ou um pouco menos até. Depende do exercício. Mas você vai até a falha de novo. Aí você vai descansar 1 minuto e meio, 2. Você já vai conseguir elevar a intensidade do seu treino, o volume load, a tonelagem em aproximadamente 50% em todas as séries. Todas. Você vai sair de lá gigas, mano. A mulherada que gosta de treinar glúteo, nossa, vai sair cabelo assim. E assim essa estratégia que tem gente que fala faz, e tem gente que fala não faz, e tem gente que fala pode fazer. E aí hoje a ciência já falou o seguinte, opa! Faça cardio! Por que fazer cardio, Lala? O cardio, ele vai fazer eu emagrecer. Então, mas o cardio, efetivamente, ele vai fazer você emagrecer. Mas emagrecer é o quê, gente? É perder gordura, não é perder músculo. Ainda tem outra parada da hora do cardio. O seguinte, quando você faz cardio, primeiro, você melhora a sua sensibilidade à insulina. O que é isso, Lárcio? O seu corpo fica mais sensível à insulina. E a insulina é o hormônio mais anabólico que tem. Ou seja, você vai ter uma sensibilidade maior ao hormônio anabólico, um hormônio que constrói músculo. Opa, aí já deu pra nós. E tem outra coisa ainda. Quando você faz cardio, você ensina seu corpo a utilizar a gordura como fonte de energia e não o músculo. Ou seja, a gente não tá falando em construir músculo, é melhor construir músculo e poupar o músculo também, não é? Então, faça cardio, mas não exagere. Porque se você exagerar no cardio, você vai ficar parecendo um ovo à passa. Pra quem quer hipertrofia, é aquele cardio relaxado, 5 por hora na esteira ali, ó, de boa, 30 minutos, 20, só pra dar esse grau. Faça cardio. A 7ª e última estratégia, a fodona, você ser maestro. No exercício, você vai chegar ali, ó, vai fazer o exercício com maestria. É aproveitar o exercício no seu máximo. Vale mais uma série meia boca ou uma série fodona? E aí, aquela série fodona, por que ela é fodona? Porque você conseguiu preencher todos os requisitos ali para ela ser uma série fodona. E um dos requisitos é o quê? É você fazer o exercício perfeito. Qual é o músculo que eu vou trabalhar? Quais são as articulações que eu vou mover? O resto tem que ficar estático. Estátua. Entendeu? E aí, por exemplo, você vai fazer peito, você tem que tomar cuidado, porque senão seu ombro cansa antes do peito. Se o seu ombro cansou antes do peito, de que adiantou aquele exercício pro peito? Adiantou pro ombro, né? Vamos pegar um exercício básico aí, supinão. E aí, quando a gente pensa em supino, você tem qual músculo trabalhando? Peitoral. Quais outros músculos estão ajudando o peitoral? Você tem o anterior de ombro e tem o tríceps. Quais são as articulações envolvidas? Ombro e cotovelo. O punho um pouco, mas desconsidera. O que eu quero que você tenha claro na sua cabeça? Como fazer esse supino, movendo somente ombro e cotovelo,
otimizando o trabalho do peitoral e não deixando o ombro e o tríceps trabalhar mais do que o peito. Ou seja, você tem que saber fazer não só o exercício, mas o treino completo também, de forma ao quê? A canalizar o trabalho para aquele grupo muscular. E aí você que gosta de treinar peito, você vai assistir esse vídeo aqui, ó. Vou te falar sobre os meus 7 maiores aprendizados em desenvolver peitoral no decorrer de 20 anos. Ou seja, você vai poupar 20 anos da sua vida em um vídeo que tem menos de 15 minutos.